Meu Deus, é muito aleatório. Ative as notificações e fique de olho. E já surgiu um outro pop-up. Ofertas especiais. Só para você. Aproveite esta oferta especial. Depois do login, se eu rolar a roleta, eu ganho uma chance de ter um cupom de R$200. A gente precisa empregar algumas ações de paternalismo libertários. Não é que eu te impeça de comprar, mas é que eu tenho que criar mecanismos que te protejam de cair nesses gatilhos. É indispensável que você consiga compreender o que te manipula. Antes de olhar o aplicativo, tu não tinha tido a percepção na tua vida, no teu dia a dia, de que aquilo ali era necessário, aquilo não é necessário. Nós somos marionetes dos algoritmos no ato de comprar, no ato de consumir. Eles colocam ali várias alegações em relação a marketing agressivo, descontos falsos, pressão no consumidor, tanto de escassez quanto urgência, informações enganosas. Supõe-se que aquelas avaliações que existem, elas não são reais de consumidores. Todas as avaliações giram em torno de 5 a 4,9. Todas as avaliações são positivas e elas são emocionais. O que esse artigo provou? Que todos esses aspectos, tempo, urgência, escassez, o preço, a prova social, o estímulo visual e os sons, tudo isso efetivamente envolve. Vamos a um episódio inédito. Estou baixando a Shopee no meu celular. Você já vai entender do que se trata. O que acontece, né? Existe um movimento dentro de alguns apps de consumo, dentre eles Shopee, Shein, Temu, que tem uma dinâmica para fazer as vendas que vai naturalmente impulsionar a compra impulsiva. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O que esses aplicativos têm? O que os governos têm analisado sobre o comportamento dessas empresas, o que a ciência tem dito para saber se efetivamente as coisas que eles fazem têm aumentado o consumo, compra compulsiva ou compra impulsiva, e o que a gente pode fazer para nos protegermos. Então, nós teremos uma análise da Shopee ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado, mas teremos uma análise de todas essas estratégias que eles usam, e para isso a gente vai discutir tanto desde as etapas do podcast, né? Nós vamos discutir as denúncias que, por exemplo, a Organização Europeia do Consumidor tem feito em relação a essas agências, a essas empresas, por que elas têm feito essas denúncias, quais são as alegações dela e quais são os problemas que a Organização Europeia do Consumo tem identificado, quais são as multas que já têm sido implementadas para essas empresas, o que a ciência tem dito sobre isso, sobre o comportamento e a apresentação dos produtos e o que isso tem feito com os consumidores e o que nós podemos fazer para nos defender. Então, esses são os 3 tópicos que nós vamos abordar. E dentre este processo de abordar esses tópicos, eu vou gravar a tela do meu celular e nós vamos juntos, né, analisarmos se essas alegações, a começar pela Organização Europeia do Consumidor, elas efetivamente podem ser vistas desde antemão aqui dentro do aplicativo, e também se as alegações que o artigo faz, como que a gente consegue perceber eles na prática, tá bom? Então a gente vai fazer uma análise real de como que funcionam isso e como que esses inúmeros gatilhos vão fazendo com que tu tenha uma tendência de comprar significativamente maior. Eu acho que esse tipo de coisa é enriquecedora. Nós somos marionetes dos algoritmos, eu postei sobre isso esses dias, inclusive, no meu Instagram. Nós somos marionetes dos algoritmos no ato de comprar, no ato de consumir conteúdo. E quanto menos nós percebermos isso, mais manipulado nós nos tornamos. Então, é indispensável que você consiga compreender o que te manipula. É indispensável que você entenda quais são os gatilhos que são usados para fazer com que tu compre mais, para que tu deixe de ser marionete e efetivamente comece a tomar as decisões que são coerentes contigo. A gente já teve um episódio aqui falando sobre condicionamento e, no final das contas, tu age completamente condicionado por esses estímulos e nem percebe. Então, está na hora de nós
desvendarmos tudo que está por trás desses negócios e como nos protegermos, tá certo? Nisso, nós entramos no nosso episódio 197 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça e sexta nós temos um episódio novo falando de assuntos como esse, em que eu trago artigo a mundo real, falo de outras coisas assim relacionadas a mais o dia a dia, tomada de decisão, trago artigos bem densos, trago conteúdos bem densos, enfim. O objetivo do podcast, independente do formato que eu fizer, é sempre trabalhar as questões relacionadas a melhora do nosso comportamento financeiro, melhora do nosso processo de tomada de decisão na construção de uma vida com bem-estar. Então, bora lá, vamos começar. Para começar, eu vou colocar a tela do meu telefone a gravar e, com isso, nós vamos olhar juntos o que acontece. Eu já baixei o aplicativo no meu celular. Eu não tinha o aplicativo da Shopee no meu celular, obviamente. E agora, eu vou entrar dentro dele. E aí eu vou analisando como que é o funcionamento do aplicativo. Vocês vão ver o aplicativo aí na minha tela. Vocês vão ver o funcionamento. E eu vou trazendo as denúncias que foram feitas na Organização Europeia do Consumo, para que a gente entenda como que é esse funcionamento, tá? Eu tô na Shopee, mas as alegações da União Europeia também se estendem para Shein e Temu, eu não sei. Eu acho que é Temu. Então tá, olha só. Vou entrar aqui. Eu recém baixei o aplicativo, apareceu isso. Bem-vindo à Shopee, aproveite. Cupons de descontos e frete grátis. Veja avaliações. Shopee oficial, compre de grandes marcas. E garantia Shopee. Pedidos protegidos automaticamente. Começar. Primeira coisa que a gente vê... Eu já fica nessas coisas, né? Permitir que rastreie, não permita que fiquem te rastreando. Primeira coisa que a gente já vê e que eu julgo bem interessante de ser analisado é isso, ó. Cupom aqui na tela inicial, né? Cupom exclusivo para a sua primeira compra e frete grátis. Então aqui a gente já tem cupons. Aqui, ó, já tem um ícone cupons. E aí a gente pode clicar ali e sempre vai ter cupom disponível. Sempre tem cupom disponível. Então, só estou fazendo um overview da plataforma como um todo para a gente depois conseguir entender. Olha essa outra coisa aqui, ó, que é bem comum. Ver esse secador e diz ali, ó, oferta relâmpago. Isso é uma outra coisa bem importante. Eu vou só analisar o geral e depois a gente vai aos poucos indo item por item e explicando por que isso te manipula. Uma outra coisa interessante. São preços muito baixos, eles trabalham sempre com ancoragem. Então, olha aquela bolsa ali, ó, de R$ 59,49. Peraí, cliquei na bolsa sem querer. Moda verão. Mas aquela ali até não tá ancorada forte. Vamos pegar uma outra ancoragem bem forte. Ó, aquele suplemento ali, ó, de 99 por 59. E aí, olha ali do suplemento, diz assim, ó, para iniciar o projeto verão. Então, eles pegam também nesses aspectos afetivos. Não é só a compra de um suplemento, é o verão, né? E aí, assim, vai indo coisas, frete grátis, acima de 10, indicado. Eu nunca entrei, como é que tá me indicando? Sempre tem ali, ó, menos 82%, R$10, canetas. Aí tu olha e diz, caramba, R$10 essas canetas valem muito a pena. Ela é tri-barata. R$10, kit com suportes, organizadores, metais. Calça, perfume, caramba, tem de tudo e mais um pouco. Sutiã, panela. Meu Deus, é muito aleatório. E isso é um outro ponto, né? Essa aleatoriedade, ela faz com que a pessoa fique rolando aqui o negócio como se fosse um feed. Ela fica rolando, porque eu nunca sei o que vai vir posterior àquilo ali. E aí vai que eu acho alguma coisa que me interesse. E aí eu fico rolando, como se fosse um feed de Facebook, um feed de sei lá, TikTok.
E aí eu fico ali. Então, é muito, muito, muito interessante. Ó, notificações, não tem nada porque eu não tenho cadastro, né? Então não aparecem notificações para mim. Mas a gente já percebe vários dos gatilhos aqui que vão acontecer. Agora, eu vou baixar, enquanto eu falo um pouco mais, parei de gravar, e vou colocar baixar. Depois eu vou ficar meu telefone bloqueando tudo. Eu quis fazer junto com você, assim, gravando, porque para que a gente consiga ver na prática como que é o primeiro contato com o aplicativo, né? Para que a gente consiga entender os gatilhos que eles vão usando. Agora eu estou baixando a Shein. Enquanto baixa aqui a Shein, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da denúncia. A Organização Europeia do Consumidor, ela começou a mapear como que estava a operação dessas empresas chinesas. Então, Shein e Temu são empresas chinesas. A Shopee é uma empresa situada em Singapura. Pelo menos o registro técnico dela é na Singapura. Mas Shein e Temu é chinesa. E eles começaram a analisar como que estava acontecendo essas operações. E aí, para você ter uma ideia, só de usuários na Shein existe 145 milhões de usuários na Shein no ano de 2025. Para que tu tenha um parâmetro de comparação, o número de habitantes do Brasil são 213 milhões de brasileiros. Nós temos 145 milhões de usuários na Shein, ou seja, é quase o número de habitantes no Brasil, como se todos os brasileiros utilizassem a Shein, porque ela está espalhada no mundo inteiro. E aí a União Europeia começou a analisar o que estava entrando dentro da Europa vindo da China. E eles conseguiram mapear 4,6 bilhões de itens que foram importados da China para a Europa. Ou seja, entrou dentro da Europa. 4,6 bilhões. No geral, né, na verdade. E desses 4,6 bilhões de itens importados, que chega pelos correios, 91% vem da China. Então é como se a grande maioria dos produtos estivessem vindo da China. E são produtos de custo baixo, porque daí entra sem pagar imposto. Até tem aquele nível, né, que tu pode importar até pagar imposto. Aqui no Brasil, ano passado, foi alterada essa lei, então a gente pode importar coisas com menor valor. Antes a gente tinha uma maior janela de importação, agora essa janela diminuiu. Na Europa também tem essa janela, então consegue importar coisas baratinhas. E aí enche muito de sacolinha. E aí essa é uma primeira alegação da Organização Europeia do Consumo quando faz essas denúncias. É dizer assim, olha, existe um problema ambiental aqui. Esses plásticos que vão ficar espalhados pelo mundo inteiro, de produtos que são um bando de quincalharia, geram um problema ambiental. Então esse é um primeiro ponto que a Organização Europeia do Consumidor está fazendo essas denúncias. Segundo problema, a proteção do consumidor. Eles fizeram testagens de 162 itens e dos 162, 110 itens não foram aprovados nos parâmetros europeus. Não foram aprovados nos parâmetros da Europa, melhor, né? Como qualidade aceita. Então é como se aqui no Brasil nós temos o Inmetro, né? E o Inmetro tem ali as categorias que eles estabelecem como critérios que fazem com que aquele produto seja elegível ou não. E aí aqui, lá na Europa, eles conseguiram mapear isso e dos 162 produtos testados vindos da Shein, 110 não passaram nessas avaliações. Então esse é um segundo problema, né? Proteger o consumidor que está comprando coisa que não presta. E problema 3, marketing agressivo. Então eles colocam ali várias alegações em relação a marketing agressivo. Descontos falsos, pressão no consumidor, tanto de escassez quanto urgência, a gente logo já vai analisar isso. Informações enganosas, avaliações, supõe-se que aquelas avaliações que existem
na Shopee, na Shein, no Temu, que elas são criadas, que elas não são reais de consumidores. Então, que elas têm rótulos enganosos, tanto de avaliação, que seria prova social, quanto a descrição do produto, também com alguns problemas. E a questão da sustentabilidade, que já foi dito antes. Então, essas são algumas das alegações em relação a isso, que em maio de 2025, a Organização Europeia do Consumidor, ela abre uma notificação para a Shein, trazendo todas essas construções. E aí, só para que tu tenha uma ideia, em julho de 2025, eles abrem um outro processo contra a Temu, e na Alemanha, a Shein já teve uma multa agora em agosto de 2025 de 40 milhões por motivos de sustentabilidade e marketing agressivo, de enganar o consumidor. E o somatório da multa que a Alemanha colocou para Shein no ano de 2025 já soma 191 milhões. Então agora teve uma de 40 em agosto, mas somando todas as multas, já temos aí 191 milhões. O que isso nos mostra? Que o governo europeu está muito preocupado com o comportamento dessas empresas chinesas na oferta, na venda de produtos que, porventura, não atendam à necessidade do cliente, manipulem o cliente e que façam com que haja um consumo compulsivo muito significativo, interferindo inclusive na sustentabilidade. Então, a Organização Europeia do Consumidor está muito preocupada com isso, e se existe uma preocupação de uma organização assim tão forte, será que nós também não devemos nos preocupar, né? É complicado. O Richard Thaler, ele falaria que a gente precisa empregar algumas ações de paternalismo libertários. Não é que eu te impeça de comprar, mas é que eu tenho que criar mecanismos que te protejam de cair nesses gatilhos. E aí um desses mecanismos é justamente criar maior barreira maior barreira alfandegárias. E é o que a Alemanha está fazendo. Então, a Alemanha está querendo estabelecer uma regra em que cada produto importado ele tem uma taxa adicional de 10 euros. Isso faz com que um produto de 5 euros já fique desinteressante de ser consumido, porque no final das contas eu vou ter que pagar mais 10, e aí vai perder um pouco o sentido. Então, isso não é interessante ali, né, para que eu faça a importação, e isso inibe um pouco a importação, e algumas outras ações de barreira alfandegária que vão fazendo com que inibe a disposição dos alemães, no caso aqui, né, de fazer essas aquisições. Então, e aí por que eu volto no paternalismo libertário? Porque justamente isso, eu não estou inibindo que os alemães, no caso, façam as aquisições, mas eu estou criando barreiras que façam com que aquele comportamento ele se torne menos atrativo. E é isso que o governo alemão está tentando fazer. No Brasil já tem algumas coisas relacionadas a isso, né? Aumento de tarifas com essas importações. E aí tu pode pensar assim, mas é só mais tarifa e tal. Eu concordo. Eu acho que imposto, cada vez mais nós temos uma carga tributária, principalmente no Brasil, muito grande, que inibe, inclusive, empreendedorismo, inibe várias coisas, e não acho que seja o caminho, até porque, se tu entrar no YouTube, vai ter vários e vários e vários vídeos de pessoas ensinando como se tornar afiliado desse tipo de negócio, da Shopee, da Shein. Então, de certa forma, gera renda para essas pessoas também. Mas será que o benefício, ele é maior do que o prejuízo que gera em tantas outras? Eu não tenho a resposta, mas eu acho que cada um de nós deve se debruçar, né, conhecendo os mecanismos que estão por trás dessas empresas e no mínimo, ser menos marionete. E aí a gente entra no segundo tópico aqui desse episódio, que é justamente um artigo que estudou esses mecanismos para avaliar se esses mecanismos efetivamente aumentam a compra impulsiva, compra compulsiva. E aí agora eu vou baixar a Shein para que a gente faça mais uma análise e aí logo eu já vou gravar minha tela aqui de novo. E aí já abriu aqui o aplicativo da Shein. Aí agora ele quer que eu diga bem-vindo a Shein, Brasil, ir às compras.
Ative as notificações e fique de olho. Olha como é que é o comportamento do negócio. Ative as notificações e fique de olho. Eu vou habilitar, porque depois eu vou excluir o aplicativo, então eu vou habilitar só pra gente ver, tá? Habilitar agora. Daí ele manda lá nas configurações. Permitir notificações. Tá. Vou voltar pro app. Já surgiu um outro pop-up. Ofertas especiais. Só para você. Novo usuário. 25% de oferta. Cupom válido para todo o site. Limite de R$18. Novo usuário. R$20 off. Cupons válido para todo o site. Por tempo ilimitado. 34 off, pedidos acima de 169 e 46 off, pedidos acima de 229, e ele diz assim, salvar cupons. Eu vou colocar, para salvar ele pede para eu me cadastrar, não vou me cadastrar, mas para ver que se eu me cadastrasse, eu já ganharia. Aí olha só, eu disse que eu não queria me cadastrar, aí vem um negocinho assim, agora você tem direito a cupom, continue para logar, tipo como quem diz assim, olha, se tu não te cadastrar, tu vai perder teu cupom. Então, te cadastre. Não quero. Retornar. Vou fechar aqui. Aí volta o pop-up da oferta especial para você. Vou fechar a oferta especial para mim. Aí agora a gente vai olhando e já aparece até 85%, ofertas imperdíveis, presentes. E aí também tem de tudo e mais um pouco, né? Roupa. Pincéis. Meu Deus. R$14. 886 peças de rabicó. O que eu vou fazer com 886 peças de rabicó, gente? Pelo amor de Deus. E aí é isso que vai fazendo que gere uma loucura na cabeça das pessoas, né? Ela pensa assim, caramba, é R$14. Eu vou comprar 886. Nunca mais vou comprar rabicó na minha vida. R$8. Sutiã, fita por 36. E aí, anéis. Tendências. Olha só, tem tendências. Categorias. Aí tem as categorias. E o meu perfil. Que no caso não tinha nada ainda, então eu vou mexendo e ele vai manipulando, né? Interessante como que na prática, se eu me cadastrasse seria diferente. Agora eu vou falar um pouquinho, eu vou hoje intercalando assim, a análise dos aplicativos na prática com os artigos aqui, só pra gente se divertir entendendo o que acontece. Agora eu vou colocar essa Temu para baixar e aí eu vou... Aqui, ó. E aí eu vou parar de salvar aqui. Quando tiver baixado, a gente analisa para falar um pouco mais sobre o artigo. Vocês viram que eu fui me cadastrando e foi surgindo vários pop-ups e várias coisas. O que esse artigo analisou? Justamente essas questões. Ele analisou na Shopee, mas como pode ver, nesses outros tem também, né? Temu, Shein, tem até mais forte essas coisas. Ele analisou a seguinte questão. Será que pressão de tempo, pressão de qualidade, benefício econômico, influência social, elemento visual e elemento sonoro aumentam a excitação e prazer e isso faz comprar mais? Então essa era a pergunta de pesquisa do artigo. Um artigo publicado numa revista que é... Eu vou falar tecnicamente, mas tu não precisa saber isso, tá? É uma revista do primeiro quartil, ou seja, uma revista que tem uma qualificação frente à ciência um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor não, né? É que a ciência ela é subdividida em atribuições de o quanto aquele artigo ele tem de citação e quanto maior o número de citações daquela determinada revista, maior relevante ela fica. E aí quando a gente olha para revistas do primeiro quartis, ela tem maior relevância, ela tem maior citação. O que não representa que todos os artigos que tem ali são bons, mas nos dá já uma certa segurança maior. E aí esse artigo, então, publicado no primeiro quartil, ele avaliou 438 participantes para avaliar efetivamente essa construção. Será que todas essas variáveis aumentam a excitação e prazer e as pessoas acabam comprando mais?
Por que ele tinha essa pergunta de pesquisa? Porque é justamente esses mecanismos que esses aplicativos usam. Então, como a gente pode olhar ali, a primeira coisa que surge é um pop-up dizendo que eu tenho cupons e que é por tempo limitado. Então, existe um trabalho muito forte de escassez e urgência. Escassez é por tempo limitado. E aí fica ali colocando, né, o tempo acontecendo. E isso também tem a ver com urgência, né? Olha, se tu não comprar agora, tu vai ficar sem. E aí tu vai perder essa grande oportunidade que é comprar esse negócio pelo um preço muito baixo. Então, eu quero comprar porque se eu não comprar, eu tô perdendo essa oportunidade. Então, a quantidade também, né? Olha, tem só mais uma disponível. Isso cria um senso de urgência muito grande. Então, eu tenho escassez de tempo e eu tenho urgência porque vai acabar. Então, essas duas coisas são as duas primeiras coisas que o artigo testa. Benefício econômico, o preço é muito baixo. Olha ali os rabicós que eu olhei. Os rabicós, era 886 rabicó e coisinha pro cabelo por R$14. Aí a pessoa olha e diz assim, caramba, R$14 é muito barato. O preço é muito baixo, vale a pena comprar. E isso gera excitação. Isso gera... Eu preciso aproveitar esse desconto. Assim como a pressão de tempo e quantidade também aumenta a excitação. E esses três coisas juntas, preço baixo, urgência e escassez, então eu tenho escassez de tempo, tu tem que comprar logo, e tu tem a urgência porque a quantidade tá acabando. E tu tem um preço muito baixo, essas três coisas aumentam significativamente a tua excitação. Tu fica, preciso comprar isso agora porque, meu Deus do céu, olha só. E isso aumenta teu alerta. E isso diminui teu tempo de resposta. Como assim diminui o tempo de resposta? Eu vou comprar rápido, porque senão eu perco o preço baixo, eu perco o tempo e eu perco a última unidade. Então, ao despertar maior excitação, ao despertar esse maior alerta, eu me comporto de uma forma mais rápida, comprando uma coisa que eu não precisava, que eu nem analisei se efetivamente eu preciso daquilo. Aí a pessoa pensa assim, o que eu vou fazer com 886 rabicós? Mas é só 14 reais. Sim, mas e daí? Se tu for comprando de bugiganga e mijiganga de 14 reais em 14 reais, o que poderia ser tua reserva de emergência se perdeu no meio desses negócios. E aí eu recebi uma mensagem esses dias, e por isso que esse artigo, por isso que esse podcast ele foi motivado, de uma pessoa dizendo que sempre que entra na Shein ou recebe notificação, que ela fica lembrando da minha fala aqui no podcast. E eu fico efetivamente muito feliz em ser na cabeça de vocês um contraponto a esses estímulos todos. Um contraponto de consciência, um contraponto de pensar assim, caramba, não faz sentido eu comprar isso aqui. Não faz sentido. O que eu vou fazer com 886 rabicós? Não faz sentido. Eu tenho uns 10 rabicós em casa. O que eu vou fazer com 886 rabicós? Então, eu fico muito feliz de ser esse nível de consciência e isso me incentivou muito a fazer esse podcast, a mensagem dela, para que a gente torne ainda mais saliente a nossa percepção desses estímulos na forma com que eles nos manipulam. E esses 3 primeiros tópicos, o artigo traz muito explicitamente. A escassez, a urgência e o preço baixo aumentam a excitação, aumentam o alerta e faz com que você compre de uma forma muito mais rápida sem nem perceber. Porque você cria esse senso de urgência, eu preciso executar essa ação agora, porque senão eu perco essa oportunidade, que é imperdível. E aí a gente acaba entrando nesse piloto automático e comprando coisas que não precisava, gastando um dinheiro que não tinha e prejudicando o bem-estar financeiro que você ainda não construiu, achando que não construiu porque não tem condições, quando na verdade tu está desperdiçando teu dinheiro nessas coisas. Então, criar esse senso de consciência é indispensável para que a gente não seja marionete, tá certo? Então, esses 3 pontos, eles alegam essa resposta da excitação, resposta rápida. Os outros 3 pontos são muito interessantes também. O 4º ponto fala sobre a influência social. Portanto, vamos entrar aqui num produto
para nos ajudar a esse respeito. Antes de entrar no produto, eu vou abrir pela primeira vez esse tal de Temu. Coloquei a gravar de novo a tela do meu computador, do meu telefone. Eu vou abrir agora esse Temu. Temu. Ó, já pergunta, deseja enviar notificações? Eu vou colocar permitir, porque depois eu... Ah, não, ele já pede pra... Eu vou dizer que não agora. Olha só, eu disse que não. Aproveite esta oferta especial depois do login. Ou seja, ele força com que você faça login na plataforma, né? Eu não quero, vou sair. Aí ele fica me mandando isso. Sair. Olha! Surgiu uma roleta. Que se eu rolar a roleta, eu ganho uma chance de ter um cupom de R$200. Vamos girar a roleta. Vamos parar. Mais uma chance. Tente a sua última oportunidade. Percebe que ele tá gamificando o processo de compra? Eu rolei mais uma vez. Vou parar. Agora eu ganhei R$200. Cara, isso aqui deve ser manipulado. Do tipo assim, ó. E com certeza isso deve ser manipulado. Eu nunca tinha entrado nesse negócio, né? Mas quando a gente estuda jogos, existe um aspecto que faz com que o jogo se torne viciante. Como que é o jogo se tornar viciante? Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Se eu vou ganhar ou vou perder. E essa imprevisibilidade do retorno aumenta a resposta do teu sistema de recompensa. E isso faz com que tu te mantenha mais com fissura, com desejo, com craving, que a gente chama, de ficar jogando. Porque tu tem aquela... E se eu ganhar? Então, esse negócio de gamificar aqui é muito interessante do ponto de vista de manipulação de comportamento de consumo. Porque olha só que interessante. Eles geram um cupom, provavelmente essa roleta, ela seja uma roleta manipulada, no sentido de que ele vai fazer com que eu ganhe o maior cupom. Isso vai gerar uma citação, isso vai gerar uma sensação de, caramba, olha que baita negócio que eu tô fazendo aqui, e eu vou aproveitar. Aí agora ele manda eu fazer login, porque óbvio, né? Se eu não fizer o meu login, ele não consegue me dar o cupom, então ele manda fazer login. Eu não vou fazer o login, mas ele nem deixa eu sair sem login. Fazer login. Aí ele manda pra cá de novo, aí eu vou fechar. Aí eu vou sair. Mas olha só, e aí ele deixa um pop-up aqui embaixo, ó. Compre e ganhe um pacote de cupons, escolha. Ele já colocou meus R$200 ali, mas aí ele tá dizendo que eu tenho que fazer login. Ou seja, ele tá gamificando o ato de compra. E aí, voltando, né? Isso altera o sistema de recompensa. Isso faz com que a pessoa queira comprar. Isso é uma das alegações da Organização Europeia do Consumidor, de que eles usam essas gamificações como um processo de aumentar a excitação. E, do ponto de vista científico, como eu estava dizendo, isso gera maior craving, maior desejo, maior fissura, para que eu me mantenha operacionalizando o aplicativo. A gente chama isso de recompensa intermitente e que isso altera o nosso nível de dopamina no nosso cérebro. Então, vai fazer com que eu tenha uma maior tendência a querer ficar por aqui. E aqui também, ó, tem um pouco de tudo, né? Deixa eu voltar para a tela inicial para a gente ver. Então, oferta da Black Friday, até 90%, frete grátis. E aí eu quero mostrar essas questões de avaliação. Olha que interessante, que é o tópico agora do artigo esse aqui. Vamos clicar nessa jaqueta, que custa R$254, R$254, né? Olha ali, ó, quase esgotado. 20 de desconto mais R$200. A oferta é válida por apenas uma vez por utilizador. Então, ele já está aqui me trabalhando aquelas questões relacionadas a tempo, quantidade, urgência, né? E aí, as avaliações ficam aqui embaixo, ó. Inúmeras avaliações. Ótimo. Caimento que te mantém aquecido. É uma peça de roupa bonita. E deve ter inúmeros outros
Depoimentos. Tem 10 depoimentos. Como é que eu vejo os outros? Não sei. Detalhes dos produtos. Eu não sei como é que eu vejo os outros depoimentos aqui, será? Não, não é. É que ele diz que tem 10 afirmações. Mas eu não consigo ver as outras. Ah, aqui eu consigo ver os tamanhos. Caimento. Entendi. Tô aprendendo a mexer junto com vocês. Enfim, o que eu queria mostrar é essas questões das avaliações. Vamos ver o outro. Ó, avaliação. Confesso que em um primeiro momento fiquei com receio de comprar e não chegar, por ser minha primeira compra, mas chegou certinho, bem embalado e no prazo certo, satisfeita com minha compra. Parabéns pela honestidade. Olha o nível das avaliações. E aqui eu entrei nessa Temu que eu não tinha entrado ainda. Depois a gente volta nas outras para ver se nas outras também tem. Gostei muito, principalmente dos detalhes. Muito satisfeito. Produto muito bom. Enfim, percebeu, né? Que só coisa maravilhosa. Vamos entrar na Shein agora de novo para ver as avaliações, como funciona. Ó, meu Deus! Eu nem fiz nada aí. Olha que loucura! Eu não tô fazendo nada. Ai, a Shein também tem roleta! Caramba! Não acredito. Ó, vamos girar a roleta. Que loucura, gente. Isso aqui é um... Incrível, você ganhou R$60. Girar novamente. Vocês conseguem perceber o quanto que isso é maluco? É tornar uma plataforma... Agora eu ganhei R$300. Ó, o que vai fazendo na cabeça da pessoa? Eu ganhei R$200 numa... Eu ganhei agora R$300 noutra. Ganhei! Percebe que as pessoas que tem... Agora, ó, viu? Tá, deixa eu comentar sobre isso também. Do ponto de vista... Agora eu ganhei 1.200. Fantástico. Sério, isso é muito louco, gente. Isso é muito louco. Muito, 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 muito louco. Emita seu primeiro pedido para ganhar 1.200. Benefícios para membros premium. Ah, agora ele diz assim, benefício para membro premium. Então eu tenho que provavelmente fazer uma assinatura. Eu tenho que fazer uma assinatura em 10 minutos e eu tô perdendo tempo. Bora! Fazer o login para usar os 1.200 e provavelmente para que eu possa usar esses 1.200 eu tenho que fazer uma assinatura que deve, sei lá, custar R$49,90. Não sei, tô chutando. Mas olha que maluco que isso... Eu nunca tinha entrado, literalmente, eu tô entrando junto com vocês porque justamente eu queria que vocês vissem as minhas reações porque eu fico perplexa com essas coisas. Mas essa coisa dessas roletas e desse ganho, isso também é feito nas plataformas de jogos. Eles dão um dinheiro, entre aspas, para que tu consiga entrar e acessar de forma gratuita. Então tu entra numa plataforma desses joguinhos de tigrinho, isso e aquilo, e tu já sai com uns 100, R$200 lá dentro, que é a porta de entrada. Porque a pessoa pensa assim, caramba, eu não vou desembolsar nada, então o que eu vou perder se eu começar? A mesma coisa aqui, eu não vou perder nada, eu já ganhei R$1.200, então o vídeo da gravação da tela foi salvo. Peraí que eu acho que ele parou. Sério que ele não tava gravando? Ah, não acredito que ele não estava gravando aquilo. Deixa eu ver. Se nós perdemos. Tu viu a minha reação, pelo menos. Não, acho que gravou. Gravou sim. Deu 8 minutos, gravou. Voltando aqui, né? A gente já viu as avaliações e agora já viu tudo isso. Eu já vou voltar para as avaliações. É que eu fico perplexa com essas coisas acontecendo. Voltando ao negócio dos jogos, eles fazem isso porque daí a pessoa tem essa sensação, eu já tô entrando, não tô gastando nada, então não vou perder nada, vale muito a pena. E aí a pessoa fica mais engajada em começar. E aí depois que ela começa a perder, ela pensa, eu já investi, agora eu vou reaver meu dinheiro. Percebe que esses jogos estão fazendo, esses aplicativos estão fazendo a mesma coisa? Tu entra, tu é iludido de que tu ganhou aquele dinheiro, tu tem que fazer um cadastro premium para que tu possa ter acesso àquele dinheiro. Então, tu vai pagar por aquele dinheiro, porque tu vai fazer uma assinatura. Essa assinatura vai te induzir a querer comprar mais, porque, só para membro premium. Olha só, compra isso, compra aquilo. Daqui a pouco tu tá cheio de caco dentro de casa, que não presta para nada.
envolto por um mecanismo que fez com que tu comprasse o objeto não pelo uso dele, mas pelo mecanismo que foi estabelecido para que tu fosse induzido a querer comprar aquilo ali. É muito maluco isso, gente. É sério, eu fico abismada. E aí, voltando às questões que o artigo testou, né, de influência social, tu percebeu como que são feitos os depoimentos ali, as avaliações? Todas as avaliações giram em torno de 5 a 4,9. Todas as avaliações são positivas e elas são emocionais, no sentido assim, eu tinha dúvida se eu fosse comprar, se eu realmente ia comprar. Mas foi maravilhoso. Então, assim, ele quebra uma objeção tua, porque tu também tem dúvida se vai chegar na tua casa. E aí tu fica, putz, não sei se vai chegar. Então tu tem uma objeção. E aí a avaliação daquela forma quebra essa tua objeção. Mas se ele comprou e chegou na casa dele, vai chegar na minha também. E ainda ele coloca, olha só, eu tinha dúvida, chegou, obrigada pela honestidade. Honestidade do quê, caramba? Tu pagou por um produto, tu quer que chegue na tua casa. E aí envolve emocionalmente num nível que é muito forte. Muito forte. Então eu fiquei abismada vendo na prática com vocês o que o artigo testou, que foi influência social. Isso aumenta a excitação e aumenta prazer, desejo de compra. Se foi bom para ele, vai ser bom para mim também. Então esse foi um outro aspecto testado pelo artigo. Um quinto aspecto testado pelo artigo é despertar a partir dos elementos visuais. Vocês viram o quanto de... Eu não ativei o som, mas o quanto de pop-ups e imagens e isso e aquilo que foi aparecendo ali na tela, esse artigo também testou se esses elementos visuais eles ampliavam o prazer e a excitação, e eles conseguiram entender que eles aumentam meu Deus, assim, é muita informação, né? Isso vai fazendo com que a pessoa, ela efetivamente vai aumentando a excitação, principalmente barulho, os sonoros, plim, plim, blá, blá, sei lá qual é os barulhos, eu não ativei aqui o barulho, então não sei qual era o barulho, mas eles vão ativando e isso vai aumentando a excitação. Em relação a prazer, a música diminui prazer, mas como aumenta muito a excitação, a pessoa, ela compra. E a música foi um dos fatores com maior carga fatorial, ou seja, que tem maior peso na hora de a pessoa efetivamente fazer a aquisição. Então, o que esse artigo provou? Que todos esses aspectos, tempo, urgência, né, escassez, quantidade, o preço, a prova social, o estímulo visual e os sons, tudo isso efetivamente envolve a pessoa, aumenta a excitação, aumenta desejo, aumenta a percepção de prazer e a pessoa compra. Sem precisar, sem ter necessidade e muitas vezes sem ter desejo. Então nós temos que ter um cuidado muito significativo com esses estímulos todos, porque caso contrário, tu vai comprar, tu vai cair. Provavelmente você, quando eu estava mexendo aqui, pensou, caramba, R$1.200, eu também vou entrar. Se tu pensou isso, respira, não pira, é normal. Cria um senso de eu também tenho que aproveitar essa oportunidade. É isso que eles querem que crie. É exatamente esse sentimento que eles querem que crie. E aí tu entra ali, tu é envolto naquele mecanismo e tu não para mais de comprar bobagem. Te proteja dessas coisas. De que forma? Não usando. Vê, eu baixei todos aqui com vocês. Eu, obviamente, não tinha. Agora eu vou excluir todos. Se você tem, exclua. E se você, porventura, quer comprar alguma coisa que efetivamente tu julgue que vai sair mais barato ou que no teu contexto faça sentido, compra no computador. Não coloca esses aplicativos no teu telefone. Tá? Algumas outras sugestões. Não compre nada que não esteja numa lista prévia de compra. Ai, olha só, Rabicó por R$14,800. Tá na tua lista de compra? Tu está precisando de Rabicó? Não, mas é que é muito bom. Se não está na tua lista, tu não estava precisando. Se antes de olhar o aplicativo, tu não tinha tido a percepção na tua vida, no teu dia a dia, de que aquilo ali era necessário, aquilo não é necessário. Tu tá comprando só porque tu foi fisgado pela excitação e pelo desejo.
A tua resposta para essa compra vai ser não. Terceiro, não seja ingênuo com essa coisa de pressão de tempo, de quantidade, de preço. Todos os dias que tu entrar ali vai ter algo dizendo que é a última oferta, que é o último dia. Não seja ingênuo. Todos os dias vai ter uma nova oferta. Todos os dias vai ter um produto com um cupom novo. Cuidado com esses malditos cupom também. A ciência mostra que todo mundo diz use cupom de desconto, quando na verdade usar cupom de desconto faz tu gastar mais. Cuidado. Quarto, o preço também te manipula. Então só compre aquilo que você já estabeleceu um orçamento prévio. Eu tenho que comprar guardanapos. Quanto eu estou disposto a gastar em guardanapos? E aí tu já tem mas agora eu vi aqui tem guardanapo e eu também vi, porta-talheres. Tu tinha pensado que tu precisava de porta-talher? Tá na tua lista? Não. Então não compra a porcaria do porta-talher. Por fim, mas não menos importante, desligue todos os alertas. Se caso você ainda assim queira usar o aplicativo, desligue todos os alertas. Alerta, música, tudo isso, porque isso aumenta a excitação e aumenta teu prazer e vai fazer com que tu compre mais. Espero que esse meu podcast, um tanto diferente, um tanto eu aqui perplexa com as coisas que estavam acontecendo, tenha te despertado aí também uma percepção diferente sobre essas coisas. Vamos ter mais cuidado. O mundo vai seguir sendo como ele é, complexo e cheio de gatilhos. Vai de cada um de nós aprendermos como esses gatilhos nos manipulam e o que nós precisamos fazer para nos defender. A responsabilidade é tua. Responsabilize-se por tomar decisões mais coerentes com aquela vida que você quer. Não espere que os outros façam isso por você. Mas o governo tem que impedir e tu vai ficar esperando alguma coisa acontecer enquanto isso tu vai seguir sendo marionete? Está na hora de nós olharmos para o nosso comportamento, entender o que nos manipula e nos protegermos disso, individualmente. E eu espero de coração que esse podcast tenha te trazido vários alertas em relação a esse sentido, para que tu não seja mais uma marionete desses aplicativos, comprando produtos que tu não precisa com dinheiro que tu não tem, prejudicando a segurança financeira que tu ainda não formou. Tá certo? Se esse episódio foi interessante para você, compartilhe com outras pessoas. Isso vai ajudar com que a gente faça com que mais pessoas tenham esses discernimentos. E se você também quer entender um pouco mais sobre autocontrole e sair um pouco desses mecanismos, o TAF está à disposição. É só você clicar aqui embaixo que também consegue entender como que eu posso te ajudar mais, a manter o autocontrole e não se perder nesses gatilhos todos. Muito obrigada e até o próximo episódio.